Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse momento eu venho aqui junto com vocês, o nosso segundo momento junto, a nossa disciplina. Quero dizer que até aqui é uma grande vitória para todos nós, tá? Reconhecendo e sabendo que se aproxima já o final do semestre, né? Já estamos vivenciando já o período pré-prova, né? E vamos conversar um pouquinho sobre as demais unidades. Já conversamos sobre a unidade 1, 2, 3 e 4. E vamos finalizar agora falando um pouquinho sobre as unidades 5, 6, 7 e 8. Tá? A nossa disciplina Arquitetura Organizacional é uma excelente disciplina, gente. Por quê? Essa disciplina ela é fundamental na sua formação. Você vê que no primeiro momento nós aprendemos um pouquinho sobre a importância do organograma, do fluxograma, né? Essas atividades elas fazem parte de todas as empresas. Então nós conversamos isso no primeiro momento e nesse segundo momento agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre os setores administrativos. Porque muitas das vezes nós trabalhamos muitos anos dentro de uma empresa fazendo a coisa errada e achamos que estamos fazendo certo, ou nunca imaginamos que estamos realmente fazendo errado porque não há competência, não se sabe, né, exatamente o certo ao fazer. Então, por isso é importante essa disciplina Arquitetura Organizacional. A unidade 5, né, vamos fazer uma resenha aqui, ela fala sobre a análise administrativa. A introdução ela é bem chamativa já. As constantes transformações que acontecem em todo o mundo, principalmente na ordem econômica, fazem com que as empresas estejam em constante transformação e aprimoramento. A análise administrativa permite diagnosticar a situação atual da organização e estudar soluções para problemas administrativos, contribuindo para o aperfeiçoamento dos métodos e do processo de trabalho. Portanto, as empresas devem ser consideradas sistemas abertos, que em vez de todo o tempo efetuam trocas com o ambiente e dele precisam para processar suas atividades, e assim traçar um programa de trabalho que permita analisar os problemas administrativos. Então, nessa unidade 5, o mais importante nesse momento é você entender que a gente vê isso lá em TGA, né, Teoria Geral da Administração, ou Introdução à Administração, que as empresas podem tanto ser sistemas abertos ou sistemas fechados. E por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque toda empresa tem contato com o lado externo, tá? O que é esse lado externo? Fornecedores, clientes, governo, tá? Então, a empresa ela tanto tem contato com o lado interno com o seu lado externo também. Por isso que nós consideramos uma empresa um sistema aberto. O que é um sistema aberto? São aqueles que efetuam trocas com o meio externo, o ambiente. A interação da empresa com a sociedade e o ambiente onde ela atua caracteriza o sistema aberto. Então, uma empresa que atua com o sistema aberto, ela tem atuação no local onde ela está inserida, né, desenvolvendo atividades socioculturais, né, um projeto para os moradores, para as pessoas que ali estão. O ideal é que todas as empresas tenham seus sistemas abertos, porque a empresa tanto transmite um feedback, tá, como também recebe um feedback do que acontece de mudança no mundo. Uma empresa ela é diretamente afetada por tudo que acontece no mundo, tanto no lado econômico como no lado tecnológico, né? Por isso a importância do sistema aberto. Mas a empresa também ela tem o seu sistema fechado. O que é uma empresa que tem seu sistema fechado? São aquelas que não efetuam trocas com o meio ambiente, com o ambiente externo. Ou seja, o sistema fechado independente do meio externo para o desenvolvimento das suas funções. Os sistemas fechados são entendidos como os que não mantêm relação de interdependência com o ambiente externo. Um exemplo, os sistemas mecânicos. Tá? Mas o sistema fechado, no mundo que vivemos hoje, é bem poucos, né? Porque toda empresa, né, que atua, ela acaba sendo um sistema aberto.
por causa do sistema, né? O sistema é caracterizado por um conjunto de elementos bem conhecidos quando se fala de comunicação, né? Exemplo, a empresa atua no ambiente, tem os inputs, os outputs, né, que são as entradas e saídas, tem um processamento e tem os objetivos que a empresa quer alcançar. Então, pense comigo, a empresa ela produz um produto, processa esse produto, vende esse produto, alcançou seu objetivo, que é o lucro. Ok, mas como que o mercado vê o produto dessa empresa? Como que os fornecedores atuam, o relacionamento com a empresa? Né? Como que as pessoas que trabalham no canal de distribuição, né, os atacadistas, os lojistas, eles atuam e o feedback, qual é a retroalimentação que a empresa passa para esses e recebe desses? Então esse é o conceito de sistema, né? Ou seja, a empresa está inserida no sistema, faz parte do sistema, ela é envolvida por esse sistema. Então é importante a análise administrativa estar pautada nisso, né? Por quê? Porque a empresa ela não só trabalha com a entrada, mas trabalha com a saída, né? E o importante para a empresa não é só a entrada e a saída. É importante também a retroalimentação ou o feedback que a empresa tem do sistema. Um exemplo para você entender. A gente acaba falando muito e tem que dar um exemplo. Uma empresa que trabalha com produtos de tecnologia. A cada dia que passa, novos produtos, novos serviços têm surgido, né? Novas máquinas, novos produtos com maior capacidade produtiva, né? E essas empresas têm que estar atentas ao sistema, ou seja, o sistema está gerando novos componentes, fazendo com que os seus concorrentes também fiquem atentos a isso, ou seja, todo mundo quer melhorar, todo mundo quer vencer. Então o próprio sistema cria mecanismo para que você siga um caminho de competitividade, né? Por isso a empresa tem que estar com o seu sistema aberto, ou seja, em contato com o lado externo, ou seja, com contato com o mundo. O sistema também, quem faz parte do sistema? Quais são os componentes do sistema? A empresa tem contato, como eu já falei, com os concorrentes, com os consumidores, com a comunidade que ela está inserida, né? A empresa tem contato com o governo, com a economia do país, com os fornecedores. Além disso, ela tem a mão de obra, ela tem a tecnologia. E o sistema tem 3 níveis, né? A gente costuma trabalhar o sistema com 3 níveis. O sistema, o subsistema e o supersistema. Tá? Você consegue chegar a isso lá no tópico 6 da apostila do capítulo 5. O sistema é o que se está estudando ou considerando. O subsistema são as partes identificadas de forma estruturada que integram o sistema. Tá? E o supersistema ou o ecossistema é todo o sistema ou um subsistema dele. Tá? Como eu disse, as organizações como sistemas abertos interagem com o ambiente. Ela interagindo com o ambiente, ela consegue melhorar não só o seu produto ou serviço, ela consegue melhorar o trabalho, né? Um exemplo disso, há 50 anos atrás, se trabalha da mesma forma que se trabalha hoje? Claro que não, muita coisa mudou. E por que muita coisa mudou? Porque novos conhecimentos foram agregados à empresa de sistema aberto. Tá? A empresa não deixou-se parar-se no tempo. Não, a empresa foi evoluindo. Então, essa é a unidade 5. Se você conseguir entender o conceito de sistema aberto, o conceito de sistema fechado, você consegue ir bem aí nesse conceito de análise administrativa. A unidade 6, ela também é muito importante, porque fala da análise na distribuição do trabalho. Como eu disse para você, muitas das vezes a gente trabalha no setor há muitos anos e a gente não sabe se estamos trabalhando certo. Tá? A análise da distribuição de trabalho ela é importante por alguns fatores. Como que se faz uma divisão de trabalho de tarefas numa empresa? Como que se monta um quadro de distribuição de trabalho, o famoso QDT? Como que se separa as tarefas? Como que você consegue saber se as pessoas estão trabalhando corretamente em relação a tempo, capacidade profissional, volume de trabalho? Então a unidade 6 ela foca justamente nisso. Então
um administrador, o pessoal que vai trabalhar numa empresa, é importante demais ficar atento à unidade 6, porque ela é importante justamente para você aplicar na prática. Como que eu sei que essa tarefa precisa de uma, duas, três pessoas? Como que eu sei? Então a distribuição do trabalho, ela vai trabalhar em cima disso. Por quê? Muitas das vezes a gente chega numa empresa e a gente percebe logo a insatisfação do colaborador. Por quê? Porque a pessoa trabalha sozinho para três, né? Então um dos fatores que provoca insatisfação no ambiente de trabalho também está relacionado à distribuição das tarefas e das atividades. Tá? Então qual é o fator principal da distribuição do trabalho? A análise. Tá? Então como que se faz a análise? Você vai diagnosticar o tempo morto, o tempo ocioso, você vai identificar as tarefas que exigem mais tempo, controlar o equilíbrio entre o treinamento dos empregados e as tarefas que lhe forem atribuídas, verificar o equilíbrio da distribuição das tarefas. Tá? Perceba o seguinte, você não vai só diagnosticar e identificar as tarefas, você também tem que saber se o colaborador está apto a desenvolver aquela tarefa. Né? Por quê? Porque você está prestando a ele um treinamento, desenvolvendo a capacidade, né, do funcionário estar ali fazendo a tarefa de forma correta. Tá bom? A atividade também monta para você, a unidade 6, como se montar um quadro de distribuição do trabalho. Uma leitura rápida, você consegue identificar que a coisa mais importante do quadro de distribuição do trabalho é a motivação. Né? Por que a pessoa está fazendo aquilo dali? Qual é a motivação dela fazer aquilo dali? Ela está no lugar certo? Ela está atuando no lugar certo? Já procurou saber se a pessoa gosta de fazer o que está fazendo? Ela se interessa em fazer uma outra coisa na empresa? Ela tem aptidão para isso? Ela tem qualificação profissional para isso? Né? A empresa trabalha com rotatividade de tarefas. Cada mês alguém fica responsável por alguma tarefa diferente, gerando assim um conhecimento geral. Tá? É importante você fazer isso porque no quadro de distribuição do trabalho temos algumas funções a serem identificadas. Tá? E, na verdade são três funções que você tem que identificar. A primeira função geral, que é o conjunto de atividades interdependentes que se encandeiam, se encaixam em um único campo especializado de trabalho. Segundo, atividade, um conjunto de série de componentes correspondendo a um conjunto de ações dentro de uma unidade organizacional. A letra C é a tarefa, é o meio pelo qual se atinge cada atividade, compreendendo uma ou mais rotinas de trabalho. O que significa então, professor, essas três atividades, né, distribuição no quadro, distribuição do trabalho? Um trabalho dentro de uma pessoal que trabalha com roupa, né, fábrica de roupa, dificilmente uma funcionária pega o produto, matéria-prima e desenvolve o corte, desenvolve a costura, desenvolve todo o processo sozinho. Não. Divide-se as funções, divide-se as tarefas, divide-se as atividades. É justamente o que está dizendo aqui. Né? Por que você faz isso? Para a atividade ser mais rápida, para a produtividade ser mais rápida. Ou seja, cada pessoa fica responsável por uma ou duas tarefas. Para quê? Para que essa pessoa faça isso o mais rápido possível. Justamente para quê? Para ganhar tempo, ganhar produtividade, ganhar em quantidade também. Uma pessoa talvez tenha muita habilidade em cortar. A outra pessoa tem mais habilidade em costurar. A outra pessoa tem a parte final do acabamento. Então, por isso que você tem uma função com as tarefas, tá? Justamente para facilitar o ambiente de trabalho. Os fatores que levam a isso, o que influencia o quadro de distribuição do trabalho? O fator tempo, né? Quanto tempo demora cada tarefa, cada atividade. Fator capacidade profissional, já disse aqui, a pessoa ela tem habilidade, habilitação para estar exercendo aquela função. Então é importante você tá envolto a isso. Terceiro, equilíbrio do volume de trabalho. Quanto que essa pessoa tem que produzir por dia? Né? Exemplo, é comum você ir numa loja e você ver uma pessoa atendendo muitas pessoas. Isso é normal? Isso acontece todos os dias? Quantas pessoas essa pessoa atende? Né? Eu preciso contratar alguém para estar dividindo esse trabalho com essa pessoa? Né? O final de ano é um exemplo disso. O final de ano agora, pelo número a crescer muito de vendas e as pessoas saem para comprar mesmo, né? Muito por causa do 13º salário.
que as lojas fazem? Contratam pessoas temporariamente. Justamente para quê? Para dividir o volume de trabalho. Tá? Então que tem um equilíbrio no volume de trabalho. Então esses três atributos são importantíssimos na hora de você dividir as funções, as tarefas e a atividade. O fator tempo, o fator capacidade profissional e o fator equilíbrio no volume de trabalho. Então a unidade 6 ela atua justamente nesse nível, tá bom? A unidade 7 ela já é um pouquinho mais chata, por quê? Porque é apenas uma leitura sobre os formulários e os manuais. Lembrando o seguinte, um setor administrativo ele é pautado justamente pelo quê? Pelo profissionalismo e pelos formulários, né? É normal você trabalhar no setor administrativo e você ter ali um caderno em que você assina o que entra, o que sai, quando você entrega um produto, quando você recebe um produto, tudo é assinado, tudo é catalogado, justamente para quê? Para gerar controle, para gerar o quê? Profissionalismo, né? É normal isso. Então, nada melhor do que você trabalhar com formulários, trabalhar com documentos, né? Todo setor de trabalho tem o quê? Manual. Então, é importante você ler justamente a unidade 7 para você ter noção do que é isso. Então, a unidade 7 fala sobre formulários. Vamos lá. O que é um formulário? É um documento padronizado, estruturado, segundo sua finalidade específica, possuindo características e campos apropriados, destinado a receber, preservar e transmitir informações cujos lançamentos são necessários para definir a natureza ou cobrir um fluxo qualquer de trabalho, desde o seu início até a sua conclusão. Os formulários assumem grande importância na organização a partir do momento em que foi identificada a necessidade da criação de instrumento que transmitisse informações indispensáveis ao processo administrativo. Tá? Então, tu vê que a importância do formulário. Aqui na unidade 7, mostra para você justamente como que você faz um formulário. Qual é os objetivos do formulário? Né? Proporcionar valor legal a determinada operação, uniformizar procedimentos administrativos, evitar repetição de dados, facilitar o fluxo das informações. Lembrando o seguinte, gente, formulários hoje dificilmente são feitos à mão. Né? Os formulários hoje nas empresas são feitos eletronicamente, como se fosse o teu e-mail. Uma vez ou outra você recebe um e-mail onde é solicitado que você preencha vários documentos, né, justamente que você participe de alguns processos na empresa de melhoria contínua. Então esses são os formulários eletrônicos, ou seja, as empresas hoje trabalham com formulário eletrônico. O próprio governo trabalha com formulário eletrônico através do imposto de renda, né, através de documentos que você solicita. Tá? Então o formulário é importantíssimo justamente para que você tenha uma maior padronização, um maior profissionalismo no teu setor de trabalho. Então, fica atento também aos manuais, às normas, tudo isso faz parte, né, do setor de trabalho, ok? Só apenas para você ter um cuidado. Muitas empresas, quando você é contratado, ela traz para você o manual do empregado. Por que acontece isso? Para você ler, para você estar habituado, para você saber o que você tem que fazer no seu setor, como que a empresa é vista, como que a empresa é vista pelos seus empregados, né, o que o empregado tem que fazer. Entendeu? Então é importante, né, a empresa também trabalhar essa questão dos manuais. Ok? Então essa é a unidade 7. A unidade 8, que é a nossa última atividade, né, a última unidade, ela fala justamente sobre o layout e sobre o arranjo físico. Ela também está diretamente ligado à unidade 6. Né, que nós falamos sobre análise e distribuição do trabalho, e na unidade 8 nós estamos falando sobre o arranjo físico. Tá? Professor, o que significa esse arranjo físico? Se você já viu uma empresa ser montada, né, como que foi feito toda a distribuição de trabalho, como que foi dividido os setores, como que foi montado o arranjo de uma empresa, você não vai ter dificuldade para ler e entender essa unidade 8. Só que como é difícil, né, a gente está perto de um momento em que é criada uma empresa, muitas das vezes nós somente entramos já durante uns anos que a empresa já está funcionando, é difícil, então é importante você saber como que se arranja um departamento, ou seja, onde se coloca a mesa, onde se coloca a cadeira, onde se coloca o computador,
a parte elétrica, a parte de ruídos, de barulho, né? Tudo isso é importante, gente. Tudo isso faz parte da qualidade de vida do trabalhador, que é o tal do QVT, né? Muitas das vezes o funcionário ele está mal posicionado, isso tem gerado um esforço muito grande da parte dele, né, em relação à claridade, em relação ao mau posicionamento de contato com seus colegas de trabalho, seu lado esquerdo, seu lado direito, a sua frente, onde se deve colocar o telefone, né, para que todos daquele setor tenham acesso, entendeu? Justamente para que o funcionário ele produza mais, não perca muito tempo, ele esteja com a qualidade de vida do seu trabalho ali no seu setor em dia, né? Então é importante você entender que o arranjo físico ele não só visa uma melhor utilização da mão de obra, que é o do empregado, do colaborador, de maneira nenhuma, das máquinas, dos equipamentos, né, a área, como eu posso aproveitar melhor a área. Então essa é a importância de você conhecer mais sobre o arranjo físico no setor de trabalho, tá? Então a unidade 8 trabalha justamente sobre isso. Onde eu devo colocar a parte do mobiliário, cadeira, mesa, arquivos, armários, devo colocar em qual parte do setor, como que está o nível de ruído no meu setor de trabalho, né? Você vê que existe uma tabela na unidade 8 que fala justamente sobre esse diagnóstico. Qual é o nível de ruído em decibéis? Quantas horas no máximo essa pessoa pode trabalhar com ruído? Então a gente muitas das vezes está exposto a isso e não tem noção, né? Então é importante ficar atento ao ruído interno, ao ruído externo, o barulho mesmo, gente, né? Principalmente em indústria, onde se trabalha com máquinas pesadas, né? Tudo isso faz muito mal para a saúde do trabalhador, tá bom? Então a unidade 8 fala muito sobre isso, fala sobre climatização, né? A empresa tem muita poeira, como é que está a luminosidade, a temperatura, né? Está muito calor, está muito frio, tudo isso tem que ser estudado, tem que ser levado a sério. A psicodinâmica das cores, qual cor que eu preciso pintar, né? Por que será que quando uma empresa bota uma cor no produto, ela coloca vermelho? Por quê? Né? Você vai ver que o vermelho está diretamente ligado à fome, à energia, a calor, né? Então também tem a psicodinâmica das cores, para você saber por que lugares como cemitério, como hospital, como abrigos tem a cor branca, porque traz paz, simplicidade, higiene, entendeu? Então é importante você estar ligado à iluminação. Por que como é que eu sei que a iluminação está boa, não está fazendo mal para a minha vista? Então existe uma acústica, algo que leva isso muito a sério, tá bom, gente? Então esse layout, esse arranjo físico está ligado a tudo isso que eu falei aqui, tá? Desde do arranjo do mobiliário, a ruídos, a iluminação, tá? Fator de qualidade de vida no trabalho, né? A questão de segurança no trabalho, de higiene, de medicina, tá? Do mapa de risco. Então essa é a nossa unidade 8. Galera, finalizamos aqui esse pequeno comentário das nossas unidades, mas eu não posso deixar de dizer para vocês o seguinte: foi muito bom estar com vocês nesse semestre, apesar de nós estarmos numa educação à distância. O contato com vocês diariamente através da plataforma foi muito bom, foi maravilhoso, né? Eu me coloco à disposição de vocês para tirar dúvidas, tá? Para colaborar com vocês, não só nesse semestre, nos semestres que virão. Conte comigo no que precisar aí, tá bom? Finalizamos aqui então as unidades 5 a 8, lembrando que esse vídeo não substitui o material de leitura. Você precisa ler as unidades para você ter aderência aos temas. Esse vídeo aqui é apenas uma resenha, apenas uma conversa, para que você também possa ter acesso ao que o professor pensa sobre o material. Um forte abraço, um excelente final de semestre e vamos seguir em frente porque Deus tem o melhor para a gente. Tá bom? Um abraço.